Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, de todas as manhãs, de todas as madrugadas, aleluia, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Agradecemos a Deus nesta manhã pela oportunidade de poder ler a palavra, de ouvir a palavra, de orar, de ter comunhão com Deus. Que a única maneira de nós termos comunhão com o Pai é essa aqui. É lendo a Bíblia, é lendo a palavra, é tendo esse momento de gratidão a Ele pelo dom da vida. Nesta manhã fria, uma manhã gostosa, tranquila. Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho, tá praticamente terminou, né? O mês de julho já passamos do ano. A metade do ano. Glória a Deus, com muitas notícias não bacanas, assim, porque a gente vê, ultimamente tem dado assim umas ventania muito forte, né, no Brasil, em vários lugares no Brasil, terremoto que não dava no Brasil, tem lugar que está tremendo terra. E a coisa está assim, sendo devastada. Eu não sei, a gente não sabe se é a natureza que está triste com alguns procedimentos do ser humano, não sei. Mas a notícia é drástica. E a gente, a cada dia que vê essas coisas aumentando, piorando mais, a gente procura sempre lembrar da morte de Cristo, da ressurreição e da volta, do retorno dele, né? E nesta manhã, queridos, eu estive assim, meditando na palavra de Deus, um certo horário da madrugada, né? E agora, quando foi 5h30 também, Deus me despertou e eu comecei a meditar aqui em 2 Coríntios capítulo 1. Fala sobre o Deus Consolador. E tem umas partes aqui assim muito importantes, inclusive eu te convido, você, meu irmão, minha irmã, você católico, você espírita, você umbandista do candomblé ou de outra religião, que você pegue uma Bíblia. Eu acredito que você deva ter, se você não tem, compre uma Bíblia e lê 2 Coríntios capítulo 1, que você vai ver que interessante quando a palavra de Deus ela traz uma reflexão para nós, traz assim algo grande da parte de Deus quando se refere à tribulação, a problema, a angústia, a tristeza, a decepção, a esse punhado de coisas que, se eu fosse fazer aqui desta manhã uma lista, eu creio que talvez uma folha de um caderno pequeno não daria para mim falar a respeito dessa situação de desgosto, né? de rejeição. Falar em rejeição, eu lembrei aqui agora de 2 Samuel, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu até salvei aqui, né, para mim falar. Em 2 Samuel capítulo 6, diz assim, ó, Mical desdenhou de Davi, quando ele dançava de alegria ao trazer a arca da aliança para Jerusalém, o que resultou em uma forte discussão e em esterilidade para ela. Me veio, não sei por que me veio esse texto bíblico aqui na minha mente, de 2 Samuel, sobre a respeito de Mical, né? O perigo de uma pessoa desdenhar do outro, o perigo de uma pessoa desfazer do outro, debochar do outro por causa da alegria do outro. Eu acredito que, assim, no meu pouco raciocínio, é a pessoa que não é feliz, é a pessoa que não tem
disposição em si para se alegrar, principalmente com a presença de Deus, porque Davi, ele estava se alegrando com a presença de Deus. Ele estava se alegrando por um feito que estava acontecendo a respeito das coisas de Deus. Eu não vou entrar nesse detalhe, ali da arca, vindo para Jerusalém, tal, que a história é linda e bonita, eu posso mais para frente falar isso. Mas o que eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, nesta manhã de final de mês de julho, é que há esperança para mim e para você. Há esperança para aquele que é rejeitado, há esperança para aquela que é desdenhado, há esperança, a consolação da parte do Espírito de Deus para mim e para você, que vive talvez uma vida triste por você talvez ser desdenhado por alguma coisa, ser rejeitado, ser abandonado. Indiretamente existe coisas que eu quero até fazer um vídeo, vou ver se Deus me permite fazer um vídeo já esse início do mês de agosto, com respeito a essa situação. Quem sabe esse vídeo vai alcançar alguém que está passando por uma situação assim como passou Davi. Leia o texto de 2 Samuel, capítulo 6, todo para você saber da história e pedir a direção, a orientação do Espírito Santo para você ter uma noção daquilo que o Espírito de Deus vai trazer na sua vida, que nada nessa vida compensa você se entristecer, aborrecer, ficar magoado com aquele que desdenhar de você, ou te rejeitar, ou te abandonar, ou alguma coisa dessa natureza. O que eu quero dizer é que você não deve entrar em depressão, você não deve se isolar, você não deve ficar apático, deixar de fazer aquilo que você tem vontade e alegria de fazer. Não deixa. Principalmente se você é um servo do Deus vivo, se você tem comunhão com esse Deus que tudo pode. Por isso que Deus me deu essa palavra aqui, eu juntei ela, o mesmo Espírito de Deus que 5h20 da manhã me deu esse texto bíblico em 2 Coríntios aqui, por causa de uma situação a qual eu estava lembrando, entendeu? Me deu 2 Samuel. Para quê? Para uma pequena reflexão para você que vai ouvir esse vídeo e vai ficar comigo até o final, que eu vou orar agora, para nós repreender esse espírito maligno, que isso é um espírito maligno das trevas que usa o outrem para fazer, e o outrem não sabendo que ele pode entrar numa situação muito difícil, porque Mical, ela não precisava ser estéril, mas naquele dia Deus permitiu a esterilidade na vida dela. Então pagou um preço muito caro, né? Aqui na palavra de Deus, aqui em 2 Coríntios, né? Aqui fala assim, ó, logo no primeiro versículo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, em todos os santos que estão em toda a Caia, graça, voz e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ele tá aqui escrevendo, ele está anunciando, ele juntamente com Timóteo, alguma coisa para a igreja de Corinto. Uma igreja atribulada, uma igreja cheia de pessoas de nariz empinado, de pessoas que se achavam ser bambambam, melhor do que alguém. Então aqui a história é longa. Para mim contar a história toda, versículo por versículo, eu não vou ter condições no momento. Mas eu quero falar. Eu só quero te dizer nesta pequena introdução, para mim continuar a partir do dia 1º, que é amanhã, se Deus me der vida e saúde. Ele fala sobre consolação, inclusive tem uma parte aqui que ele fala assim, quer ver? Ó? Versículo 8, porque
Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha, presta atenção, analisa esse versículo 8, né? Que mais para frente, como eu já disse, eu quero ler, eu quero estudar essa parte, o que aconteceu com eles em Acaia, a tribulação, a situação, querido, foi tão grande, tão forte, que eles se desesperaram da vida. O que é se desesperar da vida? É querer morrer, é querer acabar com a vida, é querer desistir de viver. Por que eu estou vivendo? Então, existem situações na vida da pessoa, existem situações que às vezes a pessoa, se ela não ligar no trono de Deus, se ela não fazer uma ligação total com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, leitura da palavra, que é a palavra que te liga com o Pai, te dá comunhão com Deus, e esse Espírito que consolou após Paulo, com Timóteo e os demais que estavam ali, esse Espírito Santo que é o Consolador, que nos traz a consolação com respeito como é que eu posso dizer, com respeito àquilo que você ou eu estamos passando, e traz paz e alegria ao nosso coração ao mesmo tempo. Porque tem coisa que leva a pessoa mesmo ao desespero, não viu o apóstolo Paulo falando? Tem coisa, meu amigo, que pode estar te levando ao desespero, querendo te levar ao desespero. Mas antes de você chegar a esse ponto final da tua vida, leia, por isso que eu te falei, leia 2 Timóteo. Leia aqui 2 Timóteo, capítulo 1, até o versículo, lê todo aí, até o versículo 12. Você lê todo, lê com calma, meditando, analisando que não existe situação a qual o Espírito de Deus, quando nós pedimos ele socorro, ele vem e nos consola. Ele vem nos dar um consolo, algo assim que o mundo não te dá. O psicólogo, não desfazendo de psicólogo, nem fisioterapeuta, nem nada. Mas não existe homem, ser humano na face da terra que pode te dar um consolo, um conforto, a não ser o Espírito Santo de Deus. Somente Ele. Somente Ele. Pode ser a tragédia que você estiver passando na sua vida emocional, sentimental e conjugal. Pode ser o que for. O Espírito Consolador. Quando nós clamamos Ele. Por isso que eu sempre digo nos meus vídeos. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto. Fecha a porta sobre si, fala com seu pai que está em secreto. Porque ele que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Que recompensa é essa? É a graça, a abundante graça dele, sendo derramado sobre a sua vida, para que você se torne uma pessoa confiante em Deus, nele primeiramente e depois em você mesmo. Sabendo que o diabo é que usa pessoas para te rejeitar, para te afrontar, para desenhar da sua vida, para desfazer de você e um punhado de coisas, entendeu? Então, a nossa solução, a minha e a sua, né? A minha e a sua solução está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Só Ele tem salvação. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando vir em você o desespero por alguma situação, entra no teu quarto, leia a Bíblia, ora, pede socorro. Nem que você fique pedindo socorro, Jesus, como cego, como aquela pessoa, aquele mendigo lá da beira do caminho lá. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Nem que você repita 200 vezes dentro do teu quarto, na beira da tua cama, mas pede por ele, clama por ele. Ele vai trazer o consolo. Depois eu conto mais uma parte dessa história aqui, tá bem? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai,
Pai querido, Deus soberano, maravilhoso, eterno e fiel. Primeiramente, Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa madrugada. Eu quero agradecer ao Senhor por esta manhã. Eu quero agradecer ao Senhor pela leitura da Tua palavra em 2 Timóteo, capítulo 1, até o versículo 12. Eu quero te agradecer pela Tua palavra em 2 Samuel, capítulo 6. Pai querido, eu quero te agradecer pelo Espírito Santo que foi derramado, pela abundante graça do Senhor que está sendo derramada sobre nossa vida nesta manhã, aleluias, de sexta-feira. Pai, eu quero te pedir por essa família, por essa pessoa, por esse homem, essa mulher, essa criança, esse adolescente, esse jovem, meu Deus, que vai ouvir essa palavra. Pai querido, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu não sei o que essa pessoa está passando, que está levando ele ao desespero da vida. Mas eu repreendo agora, como ministro da Tua palavra, todo espírito familiar de rejeição, todo espírito familiar de acusação, todo espírito familiar hereditário de abandono. Em nome de Jesus Cristo eu te repreendo, Satanás. Caia por terra agora, sai dessa vida, sai dessa família, todo espírito familiar que vem trazendo transtorno na vida dessa pessoa, que a baixa estima, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda doença, toda enfermidade, todo desânimo cai por terra agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que está deixando a pessoa hepática, tudo aquilo que está deixando a pessoa sem condições de ir para frente, sem se mover por causa dessa tribulação, dessa tentação, dessa perseguição. Pai, no Teu sangue há poder. Cobre essa família com Teu sangue, cobre esse irmão, essa pessoa, que toda obra de macumbaria, bruxaria, feitiçaria, magia negra, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, toda seta, toda flecha maligna, toda espírito de depressão, em nome de Jesus eu repreendo, eu rejeito agora nesta manhã, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, toma posse, se você acredita nessa oração, nessa palavra, diga fé, diga amém, aí acredita, busque ao Senhor. Eu desejo para você um dia abençoado, um final de semana abençoado, uma sexta-feira na presença do Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Um beijo no coração do irmão Leôncio Gama. Nós estamos aqui e vamos continuar. O inimigo tenta me parar, mas o sangue de Jesus tem poder. Eu vou continuar fazendo meus vídeos com a ajuda sua. Você vai estar orando por mim e eu orando por você. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.